Boa noite, meus irmãos. Agora é boa noite mesmo, né? Vocês pensaram que ia falar bom dia, né? Queridos, mais uma vez, uma alegria estar com vocês, poder estar com essa família, com os irmãos nesta noite e podermos partilhar da palavra de Deus. Os nossos filhos, Luísa, 10 anos, Larissa, 8 anos e Guilherme, 2 anos. Então, Guilherme mais igreja, sinônimo de calvície. É isso. Mas, queridos, vamos lá. Efésios capítulo 4. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Efésios, capítulo 4, do 1 ao 6. Assim diz o texto bíblico. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar. Grandioso Deus, nos colocamos diante da Tua presença, rogando a iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Teu servo seja um instrumento nas Tuas mãos para edificar, consolar, exortar, animar a Tua igreja. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós rogamos a direção e iluminação do Teu Espírito. Amém, Senhor. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem nesta noite é: vivamos como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. E pertencemos a esta família porque Deus, através de seu Filho Jesus, nos reconciliou com Ele. Em Cristo Jesus, nós fomos recebidos na família de Deus. Fomos adotados por Deus. Somos filhos adotivos. Pertencemos à sua grande família. E que bom saber que a igreja é a família de Deus e que nós somos uma família. Uma família que está unida pelo sangue de Jesus. Este é o sangue que corre em nós. Este é o elo que nós temos. É por isso que você vem da Bahia, do Amapá, do Piauí, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro. E quando você encontra um irmão, você começa a conversar com ele. E de repente você vê que tem afinidades. Nossa, parece que eu conheço esse irmão, essa irmã há tanto tempo. Por quê? Porque nós temos algo em comum. A nossa fé, o nosso Senhor, a vida congregacional, a vida na igreja. Então nós temos afinidades, temos conversa, temos algo que nos liga, que nos une. E como é bom saber que a igreja é uma família. Porque quantas pessoas, nós estamos aqui em Dayatuba, quantas pessoas saíram de suas cidades, saíram de seus estados, vieram para cá, deixaram a família, parentes, amigos,
E aonde elas são acolhidas? Aonde elas encontram irmãos e irmãs? Na igreja de Deus, na igreja de Cristo. Porque se você já passou por essa situação de mudar de um estado, de cidade, sabe como é difícil você ficar sozinho numa cidade ou no estado, principalmente se tem filhos, começar, você sabe o quanto é difícil. Mas quando você tem irmãos, você conta com a solidariedade deles. Você conta com a aproximação, com o afeto. Isso é muito importante para a vida da igreja. A igreja é um lugar para receber as pessoas. E quantos irmãos que precisam ser recebidos, acolhidos, amados. Uma vez eu estava com um irmão que ia para um outro estado e eu disse: vá à igreja, procure uma igreja, lá você será acolhido, lá você encontrará irmãos, amigos, pessoas que vão te ajudar, vão conversar com você, vão estar com você. E é isso que nós esperamos da igreja de Deus. Por que nós somos a família de Deus? E por que nós queremos tratar deste tema nesta noite? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 da sua carta, ele diz que em Cristo nós somos a família de Deus. Nós passamos a pertencer à família de Deus. E aqui, no capítulo 4, nós vamos lembrar que nós temos um Pai. Todos temos o mesmo Pai. Por que todos temos o mesmo Pai? Porque somos da mesma família. E como essa família deve se portar? Como essa família deve se comportar neste mundo? Como ela deve agir? Como ela deve se relacionar com este mundo e consigo mesmo? O apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui. O capítulo 4 é o capítulo prático da carta. Se você já leu a carta de Efésios, você viu o grande teor teológico desta carta nos primeiros capítulos. O apóstolo Paulo falando da nossa salvação, da nossa eleição, da nossa predestinação, de como Deus realizou essa obra, da nossa salvação pela graça, mediante a fé. O apóstolo Paulo trata de temas importantíssimos da doutrina cristã, da doutrina bíblica que nós temos. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja: irmãos, depois de vocês terem compreendido toda a parte teológica, agora, vamos colocar isso em prática. Vamos usar isso no dia a dia, vamos usar isso no nosso relacionamento, vamos utilizar isto dentro da nossa família, a família da fé, e também em outros lugares da nossa vida, nossa família pessoal, nosso emprego, no nosso meio familiar, no nosso círculo social, nós podemos empregar as verdades deste texto. E o apóstolo Paulo então começa o texto dizendo, rogando aos irmãos, rogando ele, o apóstolo prisioneiro. Paulo estava preso em Roma, mas Paulo diz prisioneiro de Cristo, não que Cristo tenha aprisionado a sua vida, mas o que Paulo quer dizer é o seguinte: eu não sou prisioneiro de Roma, não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou preso por causa de Cristo, por amor a Cristo, por causa da obra de Cristo. Eu estou preso por causa disso. Não é porque César quis me prender, ou porque Roma achou que deveria me prender, mas eu estou preso porque eu não deixei de fazer a obra de Jesus Cristo, de pregar o Evangelho. E é por isso que eu estou preso. E ele se considerava um prisioneiro de Cristo. E ali na prisão estava fazendo a obra de Cristo. Estava pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo então roga aos irmãos, primeira coisa que a família de Deus deve entender é que a família de Deus deve viver de modo digno da vocação que foi chamada. Parece um termo complicado, mas é um termo bem simples. Nós devemos viver de modo digno da salvação que nos alcançou, da salvação que Deus trouxe à nossa vida. Vocação aqui é o chamado à salvação.
o chamado para fazer parte da família de Deus, o chamado eficaz, o chamado que nós ouvimos através da fé, chamado espiritual, onde nós nos rendemos ao Senhor, onde nós nos prostramos diante dEle, reconhecemos os nossos pecados, confessamos a Ele os nossos pecados e passamos a viver para a sua honra e glória. O apóstolo Paulo diz então: irmãos, eu quero pedir que vocês andem de modo digno do chamado que vocês receberam, da vocação que vocês receberam. Que vocês possam andar de modo digno da vossa vocação, ou seja, se vocês são crentes, se vocês foram salvos em Jesus Cristo, se vocês ouviram o chamado dele, se vocês passaram a viver na presença dele, foram alcançados pela graça dele, vivam de maneira digna desta graça que vocês receberam, da graça que alcançou vocês, do favor que Deus destinou a vocês, favor que vocês não merecem, mas que vocês receberam. Quando Deus nos vocacionou para a salvação? E aqui nós entendemos o porquê Paulo pede que a igreja viva de forma digna. Porque lá na eternidade, Deus nos amou. Lá na eternidade, Deus nos escolheu. Na eternidade, Ele nos predestinou, Ele nos elegeu. E por que Ele fez isso? Ele não fez isso por causa dos seus lindos olhos azuis. Ele não fez isso por causa da sua aparência. Ele não fez isso porque você é uma pessoa boa, porque você paga os seus impostos. Ele não fez isso. Ele fez isso porque Ele te amou. E por que Ele te amou? Não sei. Por que Ele me amou? Não sei. Mas Ele nos amou. Nos amou, nos escolheu. E para concretizar essa obra de salvação, porque estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, caídos longe de Deus, separados da aliança, para nos trazer para a sua família e concretizar o seu propósito eterno, a sua escolha eterna, Ele fez o quê? Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, o seu único Filho, seu Filho unigênito. Ele enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, para morrer por nós, para pagar o alto preço da nossa salvação. Cristo foi humilhado, Cristo sofreu, Cristo padeceu na mão dos homens, Cristo recebeu a ira de Deus em nosso lugar. E por que Cristo fez isso? Para que o propósito eterno da salvação de Deus e da escolha de Deus para a sua vida fosse realizado. Então Paulo diz: irmãos, essa obra que começou lá na eternidade e que foi realizada através da história, com o sacrifício de Jesus Cristo, para que vocês pudessem ser salvos, vocês agora devem andar de modo digno desta obra. Vocês devem viver de modo digno desta obra. Agora vocês não só foram salvos em Cristo, mas também adotados em sua família e receberam o Espírito Santo. Então, isso quer dizer que desde a eternidade vocês foram vocacionados, sabe para quê? Para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para fazer parte da família de Deus, para servir a Deus. Desde a eternidade Deus nos vocacionou para isso. Sabe por que você não é um idólatra? Sabe por que você se rendeu aos pés de Jesus? Sabe por que você se arrependeu dos seus pecados? E sabe por que você vai entrar na eternidade? Porque Deus te vocacionou para isso. Se Ele não tivesse te chamado, se Ele não tivesse te vocacionado, se Ele não tivesse te escolhido, e se Ele não tivesse enviado seu Filho para morrer na cruz por você, você nunca iria até Ele. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 3.
não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Então Paulo diz, uma vez que Cristo realizou esta obra, meus irmãos, qual deve ser o nosso proceder? Qual deve ser a nossa atitude? Viver de modo digno. Viver de modo digno. Você é uma nova criatura porque Deus te vocacionou. Vocacionou você para obedecer, para fazer a vontade dEle, para andar no caminho dEle, para servir a Ele, para ser diferente neste mundo. Então você deve andar de modo digno, não ser uma pessoa que vive em amargura, em rancor, com o coração cheio de ódio, maldade, difamando as pessoas, vivendo em contendas, mas Ele te chamou para você ser uma nova criatura, para você abandonar os vícios, para você abandonar a velha vida, para você abandonar os erros do passado e para você viver uma vida nova. Uma vida como cristão, uma vida que brilhe, que a luz de Cristo brilhe através de você, uma vida que imite Jesus. O crente foi chamado para viver de maneira que agrade a Deus, que busque fazer a vontade de Deus, uma vida de consagração, de santificação, uma vida de serviço. O crente foi chamado para imitar a Deus como filho amado, para imitar a Cristo Jesus, o seu Senhor. Eu não sei quantos aqui assistiram, mas existe um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Um filme que começa com muito sangue. E aqueles que conseguiram escapar da artilharia que estava ali na praia, e conseguiram vencer, aquele ponto foi estratégico para a Segunda Guerra, aqueles que conseguiram passar, receberam uma missão. Uma viúva, que tinha, se não me engano, 4 filhos, ela, por um erro, o exército mandou todos os seus filhos para a batalha. E o filme começa com um senhor andando, tremendo, ele vai na frente, ele vai andando e você começa a ver, ele está num cemitério, há vários túmulos ali, com uma cruz branca em cada um dos túmulos, e ele vai andando na frente, desesperado, e a família atrás, e ele está ali apressado. Você não entende o porquê daquilo. Então passa para a cena da guerra, aquela cena sanguinária que aparece no filme, e depois você ouve que o governo quer reparar o erro, e os 3 filhos daquela mulher já haviam morrido, e havia o Ryan. Então o governo destaca um pelotão para resgatar o soldado. Mas é um pelotão pequeno. E aquele pelotão vai morrer. Eles vão dar a vida pelo soldado Ryan. Em um dos momentos do filme, em que eles estão cercados, em que eles vão se sacrificar para salvar o Ryan, eles dizem assim: eu espero que esse Ryan invente uma vacina que salve muitas vidas, que ele invente alguma coisa que faça com que as pessoas possam ter alguma facilidade, que ele faça algo de proveito, porque nós estamos dando a nossa vida por ele. E quando o Ryan chega no túmulo dos seus heróis, ele se ajoelha, abraça a sua família e diz: eu vivi uma vida digna. Eu vivi uma vida digna do sacrifício desses homens. Eu honrei o sacrifício desses homens através da minha vida, das minhas atitudes. É exatamente isto que Paulo está nos dizendo. Mas não foram meros homens que deram a sua vida por nós. Foi o
próprio Deus, o próprio Filho de Deus encarnado, que se entregou por nós, que se humilhou por nós, que se deu por nós, para que você pudesse viver uma vida digna dele, longe do pecado, para que você pudesse lutar contra o pecado. Nós somos falhos, somos pecadores, nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas para que você lembrasse todos os dias na sua luta, na sua dificuldade, que Cristo morreu por você e que Ele quer que você viva uma vida digna dele, na sua igreja, na sua família, na sociedade, no seu trabalho, que você tenha atitudes que honrem a Deus, que glorifiquem a Deus, que mostrem Deus na sua vida. É isso que Paulo quer dizer quando diz: vivam de modo digno. Vivam de modo digno. Eu não posso dizer que sou um cristão, que faço parte da família de Deus e viver de qualquer maneira neste mundo. Eu não posso dizer que sou um cristão, que sou salvo em Jesus Cristo e continuar na velha vida. A segunda coisa que nós vamos encontrar no texto é que a família de Deus é uma família que age em favor da unidade. A ênfase do apóstolo Paulo agora se volta para a unidade da igreja, de modo que ele passa a falar dos elementos fundamentais para manter a unidade da igreja, para manter a unidade da família. Então ele vai listar aí alguns elementos que são importantes para mantermos a unidade e para vivermos de modo digno do Senhor, da salvação que nós recebemos. E a primeira coisa que Paulo diz é que nós devemos, a primeira atitude que nós devemos ter dentro da família de Deus é que nós precisamos ter humildade. Humildade. Humildade, para muitos em algum tempo, era algo desprezado, porque parecia um sinal de fraqueza. Mas o cristianismo enfatiza a humildade. Humildade é a renúncia de imposições de interesses pessoais. Humildade representa colocar Cristo em primeiro lugar, eu em último. Humildade significa reconhecer o valor do meu irmão, e não somente o meu. Não é se colocar acima, superior, nem também se colocar abaixo de alguém, mas se igualar. Uma pessoa humilde é uma pessoa que olha para si mesma e sabe quem ela é. Sabe as suas limitações. É uma pessoa que não pensa dela mesma mais do que convém. É uma pessoa que reconhece que tem suas falhas, que tem suas limitações, que tem os seus erros. É uma pessoa que reconhece que há outros que desenvolvem atividades e fazem coisas que são melhores do que ela. Que outros também podem ter ideias que são diferentes e tão boas quanto as delas. O problema muitas vezes é quando nós não temos humildade para reconhecer a ideia do outro, para reconhecer a instrução do outro, para reconhecer aquilo que o outro faz, para reconhecer o talento, o dom. E muitas vezes dentro da família da fé, da família cristã e da própria família carnal, na nossa família, né, pai, mãe, filhos, ali, nós temos muitas vezes dificuldades em lidar, em reconhecer. Quantas vezes nós temos problemas dentro do nosso casamento porque nós não temos a humildade de reconhecer que nós estávamos errados? Quantos maridos já discutiram com as esposas quando elas falam: você sabe para onde estamos indo? E ele diz: sei. Você não quer pôr o GPS? Não, eu sei. Depois você sabe o que aconteceu, né? Não, eu sei. Eu não estava errado, é que o lugar mudou. Quantas vezes nós não temos humildade para reconhecer? Fazemos um trabalho na igreja, há vários irmãos, várias ideias, várias opiniões, porque só a sua precisa prevalecer. A Bíblia diz: não pense
cada um de si somente o que é de si mesmo, mas sim o que é do outro. O apóstolo Paulo nos ensina. Então nós precisamos ter humildade. A soberba é a negação da fé. Deus resiste à soberba. A soberba precede a ruína. Devemos ser como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se humilhou, assumiu a forma de servo, lavou o pé dos seus discípulos, se tornou fraco como nós. O apóstolo Paulo diz: tenham Cristo como exemplo de humildade e ajam como Ele. Se nós agíssemos mais como Cristo e menos como nós, talvez as coisas em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, fossem diferentes. O apóstolo Paulo continua. Depois de humildade, ele diz: com toda a mansidão. O que é mansidão, senão é ter o controle da sua força, é ter o domínio de si próprio, é dominar mais a si mesmo do que dominar o outro. É abrir mão do seu direito de retalhar, mesmo tendo a oportunidade de fazer. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos, nem reivindica a sua própria importância ou autoridade. Esse é um comentário do reverendo Ernst. Quebramos isso quando nós damos prioridade apenas a nós. Quando nós nos colocamos no centro. Uma pessoa mansa é uma pessoa que sabe controlar a sua boca, controlar a sua atitude, controlar o seu pensamento, sabe se dominar. Hoje nós estudamos pela manhã Moisés. E Moisés não se dominou e pecou. E sofreu as consequências do seu pecado. Muitas vezes, minha irmã, meu irmão, você poderia falar algumas verdades. Você poderia apontar o dedo. Você poderia mostrar força. Mas será que isso vai trazer paz? Será que isto vai trazer unidade? Será que isto vai trazer conciliação? Será que isto vai promover pontes? Ou será que isto vai cavar abismos, trazer contendas, trazer desunião, trazer tristeza? Muitas vezes nós até podemos fazer, mas nos controlamos para não fazer. Jesus Cristo nos mostrou isso. Ele podia ter destruído todos aqueles homens. Quando você lê a história dos evangelhos, quem aqui nunca ficou com raiva de Anás e Caifás? Aqueles dois deveriam estar sofrendo no inferno. Foram capazes de tramar contra o nosso Senhor. Mas Jesus não olhou para aqueles homens, aqueles fariseus, aquelas autoridades, aqueles soldados, com ódio, com desejo de vingança, querendo mostrar a sua autoridade. Pelo contrário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você pode até ter a condição de fazer, mas tem mansidão, se domina, tem controle sobre si mesmo. E quantas vezes nós evitamos grandes problemas quando controlamos a nossa boca, quando controlamos a nossa atitude. Outra coisa que nós devemos ter é longanimidade, paciência. Mas é uma paciência que se estica, que vai até os limites, é uma paciência que vai até o máximo, que se estende. É uma paciência firme na dor, no sofrimento, na dificuldade, na angústia. É uma atitude de amor, de perdão para aqueles que nos ofendem, para aqueles que são difíceis, para aqueles que são complicados, para aqueles que se acham na razão. Nós muitas vezes temos que ter paciência.
Você precisa ter paciência em casa, na família. Homem e mulher, esposa e esposo, vêm de culturas diferentes, de temperamentos diferentes, de formações diferentes, de gostos diferentes. E se você não tiver paciência, o que vai acontecer? A casa vai ruir. Se você não tiver paciência para lidar com as pessoas do seu trabalho, se você não tiver paciência para lidar com a sociedade, você vai ter dificuldades. E se você não tiver paciência para lidar com os seus irmãos, vai trazer ainda mais dificuldade para a família. Então nós precisamos ter paciência. Isto faz parte da vida cristã, isto é uma marca do cristão e do amor, como Paulo diz lá em Coríntios 13, o amor é benigno e paciente. Então nós precisamos aprender a ser longânimos e suportar uns aos outros. A palavra suportar aqui é servir de suporte, oferecer o ombro para a escória, para o outro subir. É um suportar que deve ser feito em amor. Não devemos deixar de amar porque as pessoas cometem erros, falhas, porque muitas vezes elas nos machucam, nos ofendem. Então nós devemos aprender a amar, a andar de modo digno, fazer o que Jesus nos ensinou, suportar as dificuldades, suportar as diferenças que nós temos de pensamentos, de opiniões, na família, na igreja. Nós temos que aprender a suportar uns aos outros. Imagine, pessoas de diversos lugares, de vários temperamentos, de diversas culturas, se reunindo no lugar. Como que elas fazem? Elas precisam suportar. Há uma fábula sobre porcos espinhos na era glacial, que estavam morrendo solitários e então resolveram se juntar. E aí começaram a se espetar. Furou o olho de um, pé do outro, começaram a se machucar, então se afastaram. E aí o que aconteceu? Voltaram a morrer. E eles viram então que era melhor suportar o espinho do outro e sobreviver do que estar separado. Temos que suportar uns aos outros. E o apóstolo Paulo diz: esforçando-vos. É algo que nós precisamos fazer, nos esforçar diligentemente, empregar todo o esforço, dedicar todo o esforço para manter a unidade da igreja. Versículo de número 3. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade da paz. Nós devemos nos esforçar, empregar todo o esforço para manter a paz. Vejam, não é para manter a unidade, né? Aí. A unidade foi trazida pelo Espírito. Quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, quando o Evangelho nos alcançou, recebemos o Espírito Santo de Deus e nós fomos unidos através deste Espírito. Agora nós devemos manter a união. Então nenhum crente foi chamado para trazer desunião. Aliás, no nosso manual, um dos motivos, no código de disciplina, um dos motivos para a disciplina é quando alguém perturba a paz da igreja, causa conflito, desunião, contendas. Nós somos chamados para manter a paz, para trazer a paz e a união para a igreja, para mantermos isto, a unidade. Somos membros uns dos outros. E por que Paulo está falando isso? Que eles deviam se esforçar. Irmãos, imagine uma igreja de judeus e gentios, opiniões diferentes, visões diferentes e cultura diferente. Então o irmão, na maior boa vontade, um gentil, falava assim: seu Davi, vamos lá na minha casa comer um churrasco. E aí, sem perceber, vai uma pancetinha aí, Davi,
Que ofensa! Uma panceta, carne de porco, o judeu não suporta isso. Imagine a discussão. Fui chamado na casa do irmão e ele me insultou oferecendo carne de porco. O judeu virava para o gentio: vocês não foram circuncidados, vocês não conhecem, vocês não fazem parte das nossas tribos. Paulo diz: irmãos, não vamos discutir essas coisas, vamos manter a unidade. Vamos lidar com essas diferenças. Elas existem, mas não podem ser um problema para a comunhão da igreja. Nós devemos então mantermos a unidade e a paz, é o que Paulo diz. E a terceira coisa é que esta família é uma família que tem fundamentos sólidos. Olha aí, a partir do versículo de número 4 até o versículo 6, nós vamos ver que essa é uma família que tem fundamentos doutrinários, é uma família que tem uma correta compreensão das doutrinas bíblicas, é uma família confessional, uma família que sabe a fé que professa. Quando nós fazemos a classe de catecúmenos para depois professarmos a fé, o que é isso? Senão você aprender sobre as doutrinas para você estar consciente daquilo que você está professando. Você não é batizado porque você sentiu, você não é batizado porque você teve uma emoção, porque naquele dia o pastor falou: quem quer ser batizado aqui? Você é batizado consciente do que você está fazendo e da fé que você tem. E o apóstolo Paulo lembra então que há somente um Espírito. Existe uma verdadeira igreja, o corpo de Cristo, formado por judeus, gentios, pela família do céu e da terra, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que foram alcançados pela graça, que foram convertidos, passam a receber o seu Espírito, o Espírito Santo, que age neles, que convence do pecado, da justiça e do juízo, que consola, que anima, que sustenta. Esse é o Espírito que dirige, que guia. Nós temos o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que habita em nós. Temos um só Senhor. Quem é este Senhor? É Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, está vivo à destra, foi exaltado à destra de Deus e um dia virá nos buscar. Ele é o Senhor que realizou a obra na nossa vida, que nos resgatou da escravidão, que nos redimiu, que pagou o preço dos nossos pecados. Ele é o Senhor que trouxe uma nova vida. Ele é o Senhor que é o alvo da nossa fé, do nosso amor. O Senhor que nós cremos, confessamos, servimos, amamos. Há um só Senhor. Não era Nero, era Jesus. Os cristãos se negavam a reconhecer o senhorio de Nero, a se curvar diante da estátua do imperador, porque só existia um Senhor na vida deles, Jesus. Uma só fé, uma só verdade ensinada por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Um conjunto de verdades bíblicas doutrinárias que foram entregues aos santos, passada a igreja. Uma só fé, fé que abraçamos, que cremos, que defendemos. Um só batismo, o batismo em nome de Jesus Cristo, o batismo onde há arrependimento do pecado, onde a pessoa reconhece os seus erros, a sua falha, confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus, um único Deus vivo e verdadeiro, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos iguais em essência, em poder, santidade e justiça, mas embora sendo três pessoas distintas, são um único Deus, alvo do nosso amor, da nossa dedicação, da nossa entrega, da nossa adoração, do nosso louvor. Nós amamos, cultuamos, como estamos fazendo nesta noite. E há um Pai. Ele destaca aqui, o Pai de todos, mas Paulo não está falando de Odin, o Pai de todos.
nem de qualquer outro Deus grego, e nem está falando Pai de todos, se referindo a toda a humanidade. O contexto de Paulo aqui é para a igreja, então ele quer que a igreja entenda que ele está falando de toda a igreja. É para os crentes, Pai de todos nós que fazemos parte da família dele, todos nós que recebemos a justiça através de Cristo, todos nós que fomos levados à família de Deus, todos nós que ingressamos na família de Deus, todos nós que fomos aproximados por Cristo, todos nós que agora pertencemos ao Deus vivo e verdadeiro. É deste Pai que Paulo está falando. Todos nós temos um Pai bondoso, amoroso, cuidadoso, que protege, que cuida, que ama, que está atento aos seus filhos, às suas necessidades, que não nos abandona, não nos deixa, que ama os seus filhos e que entregou Jesus por nós. E eu quero só dar mais um destaque a este aqui. Talvez você se sinta abandonado, desprezado, talvez você se sinta triste, abatido, talvez você não sinta o amor das pessoas que você gostaria, mas eu quero dizer para você que existe alguém que te ama infinitamente, alguém que se importa com a sua dor, que se importa com o seu sofrimento, com as suas lágrimas, com o seu casamento, com a sua dificuldade, com as pressões que você está sofrendo. Esse alguém é o seu Pai Celestial. Ele sabe o que se passa no seu coração, Ele sabe das suas necessidades antes de você pedir, e você pode contar com Ele, porque Ele se compadece de você. Você pode contar com Ele, porque Ele ama você, e você pode ir à presença dEle, orar e buscar a Ele, e Ele vai consolar, sustentar, tratar, animar o seu coração. Você pode confiar neste Pai amoroso. E se Ele precisar te corrigir, te tratar, se Ele precisar disciplinar, Ele também vai fazer. É o Pai Celestial que está sobre todos aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Está sobre todos que fazem parte da sua igreja, da sua família. E Ele age por meio de todos. Ou seja, Ele nos usa para edificar, santificar, abençoar, sustentar. Ele age por meio da sua igreja, para que nós possamos proclamar o Evangelho, servir uns aos outros, viver para a sua glória, adorá-lo, cultuá-lo. E a palavra todos aqui também se refere a cada um, ou seja, ele está sobre todos e age em todos, ou seja, em cada um de nós, em cada um da sua família, Ele age. Com o seu poder, com a sua graça, com o seu amor, Ele age. Assim, meus irmãos, nós fomos chamados para a salvação. Somos filhos do Pai Todo-Poderoso. Recebemos todos a mesma graça por meio da fé em Cristo Jesus. E a pergunta é: temos agido de modo digno? Temos evidenciado isto em nossa vida, para que o mundo veja Cristo através de nós? Temos demonstrado, ou temos buscado exercer os fundamentos para a unidade? Temos agido com humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros e nos esforçando para manter a unidade da igreja? Temos feito isto? Você tem se esforçado para isso? Você tem crescido no conhecimento? Tem se fundamentado na doutrina, na palavra, para levar ao mundo a razão da sua fé? É isto que nós devemos fazer. É isto que esta família deve fazer. É isto que nós devemos fazer como igreja, como povo de Deus, como família de Deus. E que você possa evidenciar isso, porque todos nós temos um só Pai, o Pai Celestial, que está em todos, que age em todos. Nós somos membros da família de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.